Olá, internautas do J+, o ano de 2021 está acabando, foi um ano de muitas conquistas, de muitas derrotas também para nós brasileiros, porque foi o pior ano da pandemia de Covid-19, não tem como não falar sobre isso. E o programa de hoje, esse programa especial que a gente está fazendo para encerrar 2021, é justamente uma celebração do fato de a gente estar conseguindo terminar mais um ano juntos, um ano que, apesar das adversidades, e eu já citei uma para vocês, a gente teve, no nosso caso especificamente aqui do J+, um crescimento bastante importante, bastante sólido, o que vem comprovando, né, que a gente vem cada vez mais galgando um passo à frente aí no cenário regional, né, em termos de repercussão, em termos de audiência. Chegamos esse ano, em um dos meses, a ter o nosso recorde de acessos, 1.100.000 e poucos acessos em um mês, o que é muita coisa para um portal que cobre uma região específica, que é o Planalto Norte Catarinense e o Sul do Paraná. Hoje eu estou aqui com o Luiz Felipe Marchal, que é uma das conquistas que o portal teve ao longo desse ano. Afinal de contas, ele trabalha comigo desde janeiro, né? Luiz Felipe, vocês viram ao longo desse ano aqui no J+, várias reportagens que ele fez, né? Por trás das câmeras aqui está outra pessoa importante para o nosso quadro, que é o Luiz Felipe Reinert, que trabalha como cinegrafista e também em edição todo o conteúdo que você assistiu ao longo desse ano. Mas ele não é o único, né, que está por trás das câmeras aqui no J+. Tem a Isabel, o Biluca, os tantos colunistas que escrevem diariamente aqui pra gente. O pessoal do comercial, no caso, o nosso querido Cleverson também, está lá batalhando para que o portal consiga trazer para você um conteúdo de qualidade todo dia, né? A gente não descansa, a gente não para. Inclusive agora, nesse final de ano. Mas o objetivo dessa conversa hoje aqui é a gente falar sobre alguns momentos importantes, não só para nós, mas para vocês também, amigos espectadores que acompanharam o J+, ao longo deste ano. Porque foi um ano emocionante, né, Luiz Felipe? Com certeza, Ednei, um ano de muitas emoções, de assuntos que foram pauta o ano todo, né? E você, como toda a equipe do J+, que estão há um certo tempo, a mais do que eu, trabalhando em cima de diversos assuntos, como que foi comparar o ano de 2020 com 2021, né? Frente à pandemia de Covid-19, vocês entraram no Hospital Santa Cruz, juntamente com o Luiz Felipe Reinert, para mostrar a realidade da UTI Covid. Como que foi cobrir a pandemia de Covid-19? É interessante, Luiz, que veja 2020, quando a gente encerrou 2020, fez retrospectiva, tudo, a gente estava imaginando que estávamos entrando no fim da pandemia, né? Porque já se tinha anunciado a vacina, em janeiro já foram vacinadas as primeiras pessoas, vocês devem ter assistido na nossa retrospectiva que está indo ao ar agora no fim do ano, nesses últimos dias do ano. Então a esperança era essa, de que a gente teria então o fim dessa pandemia já no começo do ano com a vacinação. Foi bem o contrário, né? Então assim, a gente já estava exausto, nós como repórteres estávamos exaustos, a gente estava desde março cobrindo a pandemia, produzindo conteúdo sobre pandemia. Eu e a Isabel trabalhamos mais à frente disso, em produção textual. E aí, em dezembro mesmo, já começou a piorar a pandemia, né? Dali só foi para pior o cenário. Chegou ao ponto de, em maio, a gente ter 30 mortes, né? Na UTI do Hospital Santa Cruz. Realmente, são dados que até fazendo agora a questão da retrospectiva, a gente nota como foi avançando, né? Sendo que a expectativa era completamente oposta. Você mesmo disse que quando você estava assistindo as semanas J+, para fazer a retrospectiva, você se arrepiou num dia ali de março, abril. Exatamente, Dini. Foi quando o estado todo, na verdade, estava entrando em colapso. Foi muito marcante a abertura daquele Semana J+. Você falou, realmente a gente percebe ali o quão grave era o momento. E é marcante, é inesquecível, é uma coisa que emociona, né? O sistema de saúde do estado de joelhos, não há vagas em leitos de UTI em Santa Catarina e o governo fala em colapso. Uma pessoa morreu, né, na fila de espera aqui em Canoinhas, então não é qualquer coisa, não é uma coisa que se apaga facilmente da memória. Em abril, respondendo a tua pergunta, eu e o Luiz Felipe Reinert entramos na UTI Covid do Hospital Santa Cruz. E o que mais nos marcou não foi aquele momento em que a gente acompanhou ali a situação das pessoas que estavam internadas. Eram 10 leitos, 10 internados, e tinha fila de espera, né?
foi que uma semana depois, 8 daquelas 10 pessoas estavam mortas. Então a gente foi numa sexta-feira de manhã. Na sexta-feira seguinte, 8 pessoas estavam mortas, entre elas uma mãe e um filho. Né? Então, assim, é extremamente impactante. A gente via, assim, a banalidade dessa doença. Banalidade no sentido de que ela mata muito rapidamente. A pessoa está conversando um dia, outro dia está morta. E o quanto é rápido, o quanto era comum, né? Você ver pessoas morrendo. Assim. Esse caso das famílias que se desfizeram, mãe e filho aqui em Canoinhas, em Três Barras também teve. Mãe e filha, né? Mãe e filha, verdade. São famílias que foram destruídas por conta da Covid. Com toda certeza, uma coisa assim, uma situação muito, muito, muito triste. Mas felizmente a gente encerra 2021, apesar de ter aí a variação Ômicron e tal, uma situação muito diferente da do final do ano passado, né? Já é possível fazer algumas aglomerações, desde seguindo alguns protocolos, já é possível viajar, já é possível reunir a família, né? Então tudo isso é uma vitória, que é uma pequena vitória que a gente tem que agradecer e contar que 2022 vai ser diferente, né? Especialmente por causa da vacina, né? Que a gente tem que celebrar, né? Realmente, a vacinação ela teve um papel fundamental para o arrefecimento da pandemia. Sim, com certeza. Agora, Luiz Felipe, vamos falar de algumas coisas mais bacanas, mais leves, né? Uma das séries que você fez esse ano, você fez algumas séries, mas a que conquistou muito público foi das gincanas da cidade, que você resgatou, né? Realmente, Ednei, trabalhar com esses assuntos culturais também, coisas que aconteceram há um certo tempo em Canoinhas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E repercutiu muito as gincanas, porque a maioria das pessoas que participou da gincana estava na juventude, né? Era o tempo ali que tinham seus 15, 16 anos, e hoje essas pessoas já estão perto dos 40, perto dos 50. Então, eles se recordam com saudade daquele tempo. Em todas as 3 reportagens que eu fiz, quando eu recebi a pauta, a gente foi coletar entrevistas, entrevistamos personalidades conhecidas de Canoinhas, como o Cláudio Padilha, que organizador, né? Inclusive a entrevista dele rendeu ali algumas horas de conversa, mas uma conversa muito boa. E em cima disso a gente decidiu daí fazer então essas 3 séries. Entrevistamos também pessoas que participaram, foram líderes dos grupos, porque as gincanas elas tinham seus líderes, cada grupo tinha seus líderes, né, as equipes. E olha, era muita gente falando sobre como mobilizava a cidade. E então a gente via ali que falar sobre gincana é falar de um tempo onde a juventude de Canoinhas era muito bem representada e também era ativa, né? A união, né? Acho que a união é a palavra-chave ali, né, Luiz? Agora, me diz uma coisa, o que mais te surpreendeu, que você não imaginava e você descobriu com essa série? Olha, o que mais me surpreendeu, Ednei, foi ver o quanto de apoio que essa juventude tinha na época, principalmente de prefeitura, e também o quão presente era Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, porque tinha provas que eram feitas dentro do Rio Canoinhas. Hoje, para acontecer uma coisa dessa, óbvio, né? O tempo mudou, é outra coisa. Mas o quão ousada era essa gincana. Era muito ousado, gente. E das provas, o que você achou a mais brúxula, assim? Gente, era tanta prova, mas a do triatlo acho que era a que foi a mais marcante. Mas não era um triatlo normal, não, né? Não era um triatlo normal. Para começo de conversa, as pessoas tinham que descer o Rio Canoinhas dentro de um caiaque, né? Eu me recordo, parece que eu tô vendo o Cláudio contando tudo isso, né? E aí eles paravam ali na ponte, que faz a divisa de Canoinhas e Três Barras, só que tinha um detalhe, os homens iam de biquíni. Você pensa hoje em dia. Então, assim, eles iam de biquíni, saíam dali, pegavam a bicicleta e pedalavam toda a Coronel Albuquerque até o Varandão, né? Outra coisa também que a gente já faz é o quanto tinham esses que a gente pode chamar de points, né? Onde a juventude se reunia, né? Varandão, Pink House, Palmeirinha. Kengos, tinha muito lugar, né? Continuando a do triatlo, né? Daí eles pedalavam até ali no Varandão, em seguida iam correndo até o Planalto Hotel. Aí do Planalto Hotel embarcavam num carrinho de mão e tinham que subir até o estádio. Gente, era um empenho, né? E tem ali essas imagens, né? Já pedi depois pro Harry colocar essas imagens. Muito legais. Foi muito divertido falar sobre a antiga Canoinhas, e o povo aderiu a isso, né? Assistiu muito e deu muita risada. Com certeza. E Ednei, agora falando um pouquinho sobre Ecpater Filho. Que ano conturbado para a política, não é mesmo? Mais um ano.
porque a gente teve em 2020 a prisão do Orildo Severnini, né, que já se esperava que fosse algo assim, né, já era algo extremamente surpreendente, um prefeito preso não é todo dia, né, e aí a gente chega a 2021 e a gente tem o outro prefeito preso, que nesse caso é Adelmo Alberti. E o que já era surpreendente no caso do Orildo se torna ainda mais surpreendente, porque comparando o que os dois são acusados, o Adelmo tem acusações ainda mais pesadas do que as acusações que pesam contra o Orildo, né? É claro, tem muita coisa que a gente não sabe ainda, né? Mas aquelas imagens de desfile de maquinários, máquinas sendo queimadas, caminhonetes sendo queimadas, carros clonados, veículos clonados, pô, aquilo ali foi extremamente surpreendente pra gente, né? Foi assim uma coisa, a gente ficava pensando, a gente tá cobrindo Bela Vista todo ou o Rio de Janeiro, né? Onde operam milícias, onde operam os barões ali, né? Do crime organizado. Não, a gente tava falando de um dos menores municípios do estado, um dos que menos arrecada no estado, um dos mais pobres do estado, né? E com um esquema gigantesco de corrupção apontado pelo Ministério Público. Claro, ele foi denunciado apenas em um dos casos, há outras denúncias que não foram aceitas ainda pela Justiça, né? O Ministério Público já denunciou, uma foi aceita pela Justiça e está rolando o processo ainda. Ele não tem condenação nenhuma, mas ele segue preso desde julho em Caçador, junto com o vereador, né? E também um ex-secretário dele, né? E tinha um empresário que foi preso, mas já foi solto, tá em liberdade provisória, vamos dizer assim. O Josiel Dembinski, né? Ele tá livre, e inclusive tem confirmação até lá em alta instância, né? No STJ, para ele estar livre. Mas está ainda respondendo a essa questão. Então, assim, foi um ano ainda mais surpreendente. E aí, quando você achava que tinha visto tudo, né, vem a denúncia contra uma contadora da prefeitura de Vieira, que foi presa com o marido porque pagava boletos de amigos, de parentes dela mesma, com dinheiro da prefeitura. Quer dizer, você fica imaginando como que um município como Major Vieira arrecadava tanto a ponto de conseguir manter alguma coisa de saúde, de educação, e garantir a essas pessoas tanta roubalheira, né, tanto dinheiro que foi tirado. E diria uma questão que eu ouço muito, a gente como repórter tá na rua, tá ouvindo sempre a população, né? Como que essas pessoas tiveram coragem? Parece que esses municípios pequenos não estavam na mira de GAECO, de investigações assim. Abalou o cenário político de toda a região do Planalto Norte, né? E é fruto da Lava Jato, né? Dentro da Lava Jato, na investigação da Lava Jato, foi pega uma conversa de dois empresários de União da Vitória com um superintendente do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná. E aí, então, opa, peraí, tem alguma coisa que suspeita. Aí foram investigar esses dois empresários. Quando foram investigar esses dois empresários, pegaram eles conversando com o Orildo Severnini, em Major Vieira. E eram conversas muito claramente relacionadas a propina, pagamento de propina por obra pública lá em Major Vieira. E aí se descortinou tudo isso, né? Fruto do Lava Jato, volto a repetir, que é bem importante que essa operação continuasse. Não continuou, você sabe que foi enterrado esse ano, inclusive. E outra coisa também importante é o papel do Ministério Público aqui de Santa Catarina, né? Mais precisamente do doutor Renato Maia de Faria, que foi o promotor que desencadeou todo esse processo, porque ele poderia muito bem colocar lá, porque é um longo processo isso, né? Demandou muito trabalho para o Ministério Público. Poderia muito bem colocar no escaninho dele, como muitos colocaram no passado, com toda certeza, porque não é um esquema que começou ontem. O Orildo, o Adelmo estão na política há muitos anos, né? E me parece minimamente plausível que antes do que foi descoberto já se tivesse alguma coisa. Não tô aqui fazendo nenhuma acusação, mas basta, né, juntar o Lé com o pé, né, para você conseguir ter essa percepção, imaginar essa percepção. Então, a gente deve muito ao doutor Renato Maia de Faria, porque os outros promotores passaram por aqui, viram coisas parecidas, ouviram coisas parecidas e, né, ficou para trás. Então, E vereadores, então, né, Luiz Felipe? Sim. Que tem o papel de fiscalizar o poder público. Realmente. Quantos passaram lá em Bela Vista? Quantos passaram lá em Major Vieira? Você, inclusive, foi à Câmara de Bela Vista do Todo e foi até hostilizado para tentar entender o que eles fariam com relação a isso, não foi? Exatamente, Ednei. Então,
Quando foi votado o pedido de cassação do mandato do Wilson Stelter, que estava preso, porém a Câmara já tinha se passado 40 ou 50 dias da sua prisão, eles não tinham tomado nenhuma decisão ainda, né? Continuava como vereador e estava preso. Ok. Aí foi feito o pedido de cassação de mandato, foi feita a votação naquele dia, naquela sessão, e a gente foi com a equipe para fazer a cobertura, até porque a população estava revoltada. Quando foi preso o prefeito de Bela Vista, a gente chegava em Bela Vista, era a mesma coisa que andar numa cidade onde ninguém se declarava, sabe? Todo mundo com medo, né? E realmente, porque era uma coisa que não era comum de acontecer, por causa do tamanho do município e tudo mais. Aí a gente foi para perguntar, naquele dia também, os dois vereadores de oposição pediram a cassação, a cassação do presidente da Câmara, do COGE. Isso. E foi de surpresa. E aquilo lá gerou uma revolta tão grande. Ok, nós como imprensa fomos entrevistar, chegamos para o presidente da Câmara, pedimos a sua declaração, porém ele falou que não ia ceder entrevista para mim. Ele disse que só cederia entrevista se fosse a sua pessoa. E isso aí é engraçado, né? Mas é uma coisa assim, é uma situação que eu venho vendo há 20 anos que eu trabalho com imprensa aqui em Canoinhas, Luiz Felipe. O que acontece? Você cometeu um ato que é no mínimo uma saia justa, na qual você se colocou, né? Tô falando do político, e aí você precisa jogar a culpa em alguém, você não pode assumir essa culpa, né? O político, via de regra, não assume culpa nenhuma. Então, o que acontece? Qual que é a figura-chave, né? O alvo privilegiado? É a imprensa, né? Então, quando ele diz para você que não vai te ceder entrevista, mas quer que eu, num tom intimidatório, que eu vá lá entrevistar ele está me desafiando a ir entrevistá-lo, né? Como se eu não tivesse coragem de ir. Não é que eu não tenho coragem, eu tenho tempo mesmo de entrevistá-lo, né? Mas o fato é que ele quer dizer assim, não, o Ednei está nos perseguindo, entende? É a culpa do Ednei. E ignora toda uma esfera de Ministério Público, Tribunal de Justiça, como se não existisse todo um ecossistema de justiça que torna isso muito maior, né? Mas, nesse caso, ainda a gente tem esse ecossistema judicial. Mas, em muitos casos, eu já denunciei, por exemplo, vereador tirando triplo de diárias, quer dizer, 3 vezes diárias para o mesmo curso, tirando valores exorbitantes em diárias, fazendo curso de carnes, né? Qual que é a lógica de um vereador fazer um curso de carnes, corte de carnes, né? Quando está trabalhando na Câmara de Vereadores, a gente denunciou, a justiça ignorou ou disse que ia fazer alguma coisa e não fez nada, e daí você fica vulnerável porque você toma como você é o inimigo daquele vereador, né? Só nesse ano, para a gente ficar em 2 exemplos, teve um caso que a gente fez aqui uma denúncia de um vereador que mentiu num vídeo, né? O que ele fez? Ele foi atacar a minha pessoa também na Câmara. Ele justificou, ele explicou que ele pediu desculpas pela mentira que ele deu. Não, ele atacou o mensageiro, mas não explicou a mensagem. Num outro caso, o prefeito Beto Passos e o presidente daquele clube Nação Esportes brigaram através da imprensa, né? Não exatamente por parte do prefeito, mas do presidente da Nação. Ele usou a imprensa para atacar o prefeito, conseguiu o que ele queria, porque o prefeito se sentiu intimidado e chamou ele para conversa, não atendia as ligações dele. Quando a imprensa noticiou que ele estava irritado, o prefeito chamou ele. E gravaram uma live culpando a imprensa pela falta de comunicação entre eles, ou pelo sei lá o que aconteceu entre eles. Então isso é recorrente. É até triste, inclusive, partir de um prefeito que é da imprensa, né? Originalmente ele trabalhou anos na imprensa, mas hoje ele está muito mais habituado à política e adotou esse método que é clichê, Luiz Felipe, é clichê. O político tenta jogar nas costas da imprensa tenta personalizar uma disputa. Quer dizer, a imprensa não está noticiando porque ele fez errado, é porque a imprensa é inimiga dele. Entendeu? Esse é o clássico com o Bolsonaro, é assim, com Lula era assim, e os prefeitos vêm adotando essa mesma tática. Essa questão, na verdade, ela é sempre abordada quando a imprensa realmente cumpre seu papel, não é mesmo, Ednei? Exatamente, porque é a imprensa que faz as perguntas que a pessoa sempre quer,
A imprensa que diz assim, fique à vontade para falar, prefeito. De acordo com eles, essa aí é a imprensa boa. É a imprensa boa, a imprensa imparcial. A imprensa que vai e questiona é sempre vista como inimiga. Exatamente. Mas eu não tô falando, às vezes para pensar que tá mandando indireta para o Beto Passos, para não sei o quê. São todos assim. São todos. Sim. De vereador a prefeito a presidente da República. Né? Vê lá, pega os exemplos do Bolsonaro. O Bolsonaro detona a imprensa que o critica, mas existe uma imprensa que é bem restrita, que o elogia. E aí ele dá entrevista, ele conversa. E é muito interessante, por exemplo, o Jovem Pan, né, que ele vai lá, eles começam a elogiar o presidente, né? Então não é uma entrevista. Não é uma entrevista, né? É uma massagem de ego no presidente. Entrevista é quando você questiona, coloca, né, contextualiza e impõe um pedido de resposta àquela pessoa que está sendo entrevistada, né? Que é massagem de ego, então vai lá, né? Chama seus discípulos, seus comissionados, que ganham muito bem, para puxar o saco, e aí, né? Tá feito. E a gente falando agora um pouquinho mais sobre Canoinhas, nós tivemos, falando um pouquinho mais sobre o âmbito político, a gente teve uma presença muito forte da oposição, né? Dos vereadores de oposição dentro da Câmara. Eles trouxeram alguns projetos ali e teve um embate até entre a oposição e o governo, né, ou até mesmo com o próprio prefeito. Como que você vê essa atuação dos oposicionistas na Câmara de Vereadores? Esse é o primeiro ano do segundo mandato do Beto Passos, né? Primeiro ano de todos os prefeitos do Brasil. Mas falando especificamente aqui em Canoinhas, o que eu percebo assim que o Beto Passos sabe que não vai poder concorrer na próxima eleição, vai indicar alguém possivelmente, né? Mas ele não vai concorrer. Então, ele tirou um pouco aquela característica política da atuação dele, né? Ele está muito mais voltado para a administração. E também não está muito interessado em fazer amigos, né? Principalmente do lado da oposição. Tanto é que eu me recordo muito bem no primeiro mandato, ele tentou de todas as formas se aproximar dos vereadores de oposição, chamou para conversa, para o diálogo, e ele não tinha uma oposição muito ferrenha dentro da Câmara, era bem light mesmo, né? Paulinho Basílio, a Thelma Blay, a nossa querida Nala Pereira e a Camila Lima, né? O que acontece? Nesse ano ele achou que seguiria da mesma forma, com uma oposição light. Mas não, eles são muito mais aguerridos, muito mais ofensivos. Tatiane Carvalho, a Juliana Maciel as duas são bastante aguerridas, a Zenilda Lemos e o Marcos Homer. Então eles vão na ferida mesmo, né? Eles não têm muito medo, não. Eles não é nem questão de medo, eles não estão para bate-papo, não. Eles estão para ação e, nesse sentido, eles vão mesmo com tudo para cima do governo. E o Beto Passos achou que lidando da mesma forma que lidou com a oposição anterior, ia estar tudo certo, porque ele conseguiu levar assim 4 anos. O resultado disso foi uma CPI, que tem tudo para ser enterrada por ele mesmo, porque ele vai assumir agora o controle da CPI, ok, mas é um desgaste que ele está passando, e ainda vai dar, né, se ele enterrar essa CPI agora com os dele comandando, vai dar aquela peste de, tiraram a oposição, que foi via judicial, né, e colocaram os dele para enterrar, para abafar, para dar em pizza. O povo, muita gente vai entender dessa forma, por mais que não se prove que houve, né, corrupção, houve superfaturamento na compra dos livros, que a gente está falando da famosa CPI dos livros. Então foi um ano muito tenso, teve a questão das vacinas, da lista de vacinas, que ele não soube manobrar direito, teve a questão dos fogos de artifício, que também não soube manobrar direito, poderia ter tido outro tratamento, mas se desgastou por conta disso. Não aprovou? Não passou? Vitória do governo. Não, o desgaste permaneceu, né? Então, eu acho que ele tem que reavaliar isso aí para o ano que vem, né? Como que ele vai fazer isso? Claro, eu também entendo que a oposição me parece que tem muito pouco margem para o diálogo, né? Mas ele também não está muito interessado em diálogo. Então, eu acho que eu prevejo aí um ano, pelo menos o próximo ano, ainda de muito desgaste, de muita tensão, né? O que eu acho que pra gente, quer saber, pro povo no geral, é muito bom. Porque o povo tem agora à sua disposição uma condição muito clara de analisar os fatos. O que diz a oposição, o que diz o governo, vai pesquisar, hoje está tudo na internet, né? Vai pesquisar, peraí, mas isso que a Tati falou é assim mesmo? Mas isso que o Beto falou tá certo? Isso que a Juliana falou tá certo? Vai lá pesquisar, vai ver. Aí forma uma opinião. Porque não é nada mais chato, Luiz Felipe, do que uma Câmara totalmente governista, totalmente chapa branca, ou com uma oposição completamente anêmica, porque daí tá tudo certo. Tudo maravilhoso, nada muda, né? A gente tem cidades aqui na região, várias aqui que são assim. Tá tudo muito bonito,
E aí, mas será que tá mesmo? Então, eu acho que esse contrapeso que existe aqui em Canoinhas é muito saudável para a democracia, é muito saudável para a nossa população. Luiz, queria falar de mais 2 coberturas que você fez. A série da Ruas Contam Histórias, que foi linda, muita gente adorou, teve até pedido depois, vem fazer da minha rua e tal, né? Porque foi um trabalho muito bonito que marcou os 110 anos de Canoinhas. Exatamente, Ednei. Nós trabalhamos com essa pauta, Ruas que Guardam Memórias. Ela foi fruto de uma ideia minha que estou utilizando no projeto TCC da minha faculdade. E aí, em cima de uns documentos que acredito que você resgatou na biblioteca pública, né? São documentos que a gente não sabe de onde provém, mas em alguns ali estão escritos que foram do Colégio Sagrado Coração de Jesus. Trabalho de alunos. Trabalho de alunos, né? E agora está no acervo da biblioteca pública, né? A gente encontrou ali toda a biografia das pessoas, dos patronos de algumas ruas aqui de Canoinhas. Em cima disso, então, o meu principal objetivo ali era pensar da seguinte maneira: por que as pessoas merecem ser lembradas somente como espaços? Eu acho que se a pessoa mereceu homenagear algum espaço público como uma rua, uma escola, um bairro, que seja, ela merece ser reconhecida pelas suas ações, pela pessoa que ela foi no nosso município. Em cima disso, a gente descobriu histórias fantásticas, encontramos até familiares, né, de algumas pessoas que nomeiam ruas. Então, foi realmente fazer um passeio na história de Canoinhas, porque as pessoas que emprestam nome às ruas, elas fizeram muita coisa por Canoinhas, né? Merecem ser reconhecidos por aquilo que elas fizeram e não apenas como um espaço público, né? Nós temos como exemplo, né, a Avenida Álvaro Soares Machado, que é muito bonita, por sinal, tem uma vista linda, é a rua que tem aquele canteiro. E é uma avenida de verdade, é uma ali, né? avenida. Porque a avenida é que tem um canteiro. A avenida que tem canteiro, descobri isso também enquanto fazia a reportagem, né, a série de reportagens, 30. Eu e o Harry passamos dias. Harry é assim que a gente chama o Luiz Felipe Rainer. Para não confundir os Luiz Felipe. É o mesmo nome, então a gente tem esse apelido. A gente percorreu aí a muitos quilômetros de ruas, conhecendo esses espaços e contando a história dessas pessoas. Falando sobre Álvaro Soares Machado, a gente descobriu ali a história dele, a casa, né, que hoje não existe mais, que muita gente se recorda com saudade. Então, saber que ele foi um farmacêutico aqui no nosso município, que fez muita coisa por aqui. Então, isso é muito importante para a gente reconhecer a nossa cultura. Eram histórias apagadas, né? Histórias apagadas, que ninguém sabia quem era. Eu só sabia que é o nome da rua. E assim que eu cheguei, porque daí fui fazer uma pesquisa e eu perguntei até no próprio Instagram, mandei até uma pergunta no WhatsApp, né, para vários contatos, perguntando quem sabia, quem foi a pessoa que deu nome à rua. Olha, 93% não sabiam quem era, quem foi a pessoa. É verdade. E outra série que o pessoal começou a assistir no final de semana passado, esse final de semana vai assistir a segunda reportagem, semana que vem a terceira e última reportagem, é sobre os templos religiosos do interior de Canoinhas, que são fabulosos, né? Tomando como base da Rota das Capelas, Ednei, nós levantamos também essa série para finalizar o ano com matérias especiais, né? Então, nós criamos 3 reportagens para contar a história de 3 capelas antigas que, na verdade, fazem parte da Rota das Capelas, né? A Igreja de São Miguel de Rio Daria do Meio, São Demétrio de Rio Daria do Meio, que é católica de rito ucraniano, e a Igreja de São José de Pinheiros. Foi uma expedição de 2 dias, contamos aí como guia o Marcelo Tokarski, que nos acompanhou, né, e nos ajudou a contatar com pessoas antigas das comunidades. Ali vocês já assistiram, né, na do Rio da Areia ali, a personalidade do seu Alceu Artner, 80 anos, e uma mente lúcida, histórias que fascinam, né? Agora vocês vão acompanhar ali da Dona Vicentina, que tem 86 anos, e ela conta ali, é uma mente fotográfica, é conhecer ali o passado, como foi a construção, fatos que marcaram a construção daquelas igrejas. Mais uma vez, retratos de uma população. Aquelas igrejas são retratos de uma população.
E o que nos deixa assim com um pouco de aperto no coração é de pensar que no nosso município existiam inúmeras igrejas de madeira com pinturas naquele mesmo modelo, naquele mesmo estilo, que hoje infelizmente não resistiram ao tempo. Não somente ao tempo, mas talvez não conseguiram ser preservadas, assim como aquelas 3 foram preservadas, né? Elas passaram por restauração e tudo mais, mas antigamente tinha muito mais igrejas no nosso município que infelizmente não estão mais em pé. E existe muito pouco material em cima disso. Então nosso objetivo é mostrar que essas igrejas elas são retrato de uma época. E tá lá o registro agora, né? Tá lá o Elas registro. podem até, infelizmente, um dia serem desmanchadas, tomara que não, mas o nosso registro está feito lá, né? Bom, isso é só uma pequena apanhada do que a gente viu ao longo desse ano aqui no J+. Você que perdeu alguma dessas atrações que a gente falou aqui, lá no site tem o especial das ruas que guardam memórias, do Eto Pátria e Filho tem especial também, das gincanas tem especial também, das igrejas também tem especial, e o nosso canal no YouTube, por você pode se inscrever, e onde você está vendo esse vídeo, você também acompanha todo esse material, tá lá no nosso canal, no portal J+, dentro do YouTube, tá? Gente, hoje é o último dia do ano, é nesse último dia do ano que a gente está colocando esse vídeo no ar, né? Quem sabe você possa estar vendo em outro dia, mas enfim, você que está vendo justamente nesse dia 31 de dezembro de 2021, um excelente 2022 para você, que ele seja um ano de paz, de amor, de muitas e muitas novidades na sua vida, novidades boas, claro, né? Já que a gente viveu 2 anos aí foi quase que uma repetição, né? 2021 foi quase uma repetição de 2020 por causa da pandemia, mas eu tenho certeza que 2022 vai ser muito diferente, muitos sonhos serão realizados, muita coisa boa vai acontecer, não só na sua vida, mas na nossa também. E eu tenho certeza que o J+, vai também crescer ainda mais, trazer ainda mais atrações super interessantes para vocês. Vocês que nos assistiram ao longo desse ano, muito obrigado do fundo do coração pela sua audiência, porque toda vez que você dá um clique ali numa reportagem do J+, você assiste uma reportagem nossa aqui no canal do YouTube, você está contribuindo para que a gente se sinta incentivado a produzir mais, né, Luiz? Exatamente. Eu quero mandar muitas vibrações de energias positivas para 2022, que seja um ano de muitas novidades boas, como você mesmo disse, Ednei, e que você possa contar sempre conosco, né, trazendo as informações, que a gente possa sempre estar presente no seu dia a dia, né? Como eu falei, também aproveitar o dia a dia J+, uma outra conquista, não é mesmo, Ednei? Nosso jornal diário, quantos programas, não é mesmo? Então, que a gente possa estar sempre trazendo novidades para vocês e que seja um ano lindo. Que seja um ano de ótimas novidades. Obrigado pela parceria, obrigado pela sua audiência. Feliz 2022.